Só meia hora, ou então só uma coisinha, mas é pecado. E o pior é pecar consciente, é fazer sabendo que está pecando, fazendo não por fraqueza, mas consciente, podendo evitar, mas não consegue evitar por quê? Pelo prazer de pecar. Pelo prazer, o pecado dá prazer. O pecado às vezes traz contentamento para a pessoa. Vocês perceberam que tudo que é errado a gente encontra mais facilidade? Jesus diz o seguinte: entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado, porque esse leva para o céu. Não entre pela porta larga. E aí ele falou, porque muitos encontram a porta larga e o caminho espaçoso, mas leva à perdição. O que é fácil? O que é fácil, irmãos? Abre o olho. O pecado traz prazer, o pecado é fácil. Com facilidade se peca, com facilidade se erra. Às vezes é prazeroso, é gostoso, é bom, só que separa de Deus, destitui da glória de Deus. E o diabo sabe quando peca hoje, peca amanhã, peca depois. Ele sabe disso. E até fazer uma armadilha para a pessoa. O caminho do pecado é enganoso. É enganoso. Começa com flores, mas depois você encontra espinhos. Começa largo, reto, plano, mas depois vai para um precipício, um desfiladeiro. Enganoso, cruel, viu? A maior arma é a tentação, e o diabo sabe disso daí. Em que nós somos tentados? Em que você é tentado? Você acha que você não é tentado? Você é tentado, eu sou tentado, você é tentado, todos nós somos tentados. Alguma coisa nós somos tentados, ou 2, 3 coisas. Você é tentado, eu sou tentado. Todo mundo é tentado. Todos nós somos tentados. O jovem é tentado. Todos nós somos tentados em alguma área da vida. Mas nós temos que procurar resistir à tentação. E como? Tiago tem a resposta: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que tem que sujeitar a Deus, sujeitar a palavra, sujeitar ao caminho, sujeitar aos estatutos, sujeitar a Deus, deixar Deus ter a palavra final, resistir ao diabo, e aí ele vai fugir de você. Vai fugir, porque não é nós que temos que fugir, é ele que tem que fugir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, que vem com a bandeja cheia de tentação, e ele conhece cada uma das nossas fraquezas, conhece o nosso ponto fraco. O diabo conhece o caminho de estimação de cada um. Ele conhece o nosso ponto fraco, conhece o meu, conhece o seu. Mas Jesus, como disse para Pedro, Tiago e João um dia, que não puderam orar com ele, Jesus disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Andar em espírito. O segredo, meu irmão, para pecar menos, porque pecar todos pecamos, o segredo de pecar menos
Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O segredo para vencer o pecado, pecar menos, é estar crucificado com Cristo. É andar em Espírito. É não viver nós, mas Cristo viver em nós. Cristo viver em nós. Ele tem a palavra final. Ele fala mais alto. O Espírito Santo prevalecer. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como tira? Perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas iniquidades, nos livrando daquilo, a única coisa que leva a pessoa para o inferno. Não é a possessão demoníaca, a depressão que leva para o inferno, é o pecado. Não é o diabo que acaba com uma igreja, é o pecado. É o pecado que acaba com a igreja. Não são simples erros que acabam com o casamento, é o pecado. Que destrói famílias, pessoas, o pecado. Mas eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perdoando, justificando, nos lavando com o sangue dele, que foi derramado por nós. Por isso todo ser humano precisa de Jesus. Toda pessoa necessita de Jesus, porque ele é o único caminho. Continua sendo o único caminho. Ninguém é perdoado através de Allan Kardec, Maomé, Buda, Confúcio, não. A pessoa é perdoada por intermédio de Jesus. Jesus é o único caminho. E esses dias eu ouvi um túmulo. Eu ouvi uma frase. Por isso que o Evangelho é alegre. A palavra é alegre, boas novas. Sabe por que o Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias? Jesus é um Jesus alegre, o Evangelho é alegre. Mesmo nós resistindo ao pecado, porque nós não cremos num túmulo, nós cremos no Deus vivo. Nós não cremos em algo que está lá esquelético, que tem um corpo em decomposição, um esqueleto aos pedaços. Não, nós não cremos no que está escrito numa lápide simplesmente. Nós cremos no Deus vivo, aleluia, que amou o mundo e deu o seu Filho por amor ao mundo. Por isso que está escrito em Filipenses capítulo 2: todo joelho se dobrará, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, porque só vai para o céu por intermédio dele, só é reconciliado por intermédio dele, só é abençoado por intermédio dele, meu irmão, aleluia, só vive eternamente por intermédio dele, só é perdoado por intermédio dele. Como é bom sentir-se perdoado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. O mundo está cheio de mentira. Se você sair aí fora e perguntar para alguém: você tem pecado? Você não vai encontrar um. Sabe por quê? A pessoa vai falar: não matei, não roubei. Não matei, não roubei, não adulterei, não prostituí. Como aquele jovem príncipe, rico, milionário, que Jesus chegou para ele, que ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? E Jesus foi falando: honra teu pai e tua mãe, não mentirás, não adulterarás, cumpre os mandamentos, e você terá o tesouro no céu. E ele falou: Senhor, eu tenho feito isso sempre, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. É o que o mundo faz também. Eu não mato, não roubo. E a frase deles, a
frase feita deles é o seguinte: eu tenho Deus no coração. Eu tenho Deus no coração. Não estou perguntando de Deus, estou perguntando de Jesus. Essa é a imposição de Deus, é Jesus, ou nada feito, é o caminho, é o único. A verdade, a vida é Jesus. Não é Deus, é Jesus, é Jesus. É Jesus ou nada feito. Não é Jesus ou Maomé, não é Jesus ou Allan Kardec, não é Jesus ou Buda, é Jesus ou é Jesus. Porque foi só Ele que derramou o seu sangue por nós, foi só Ele que deu a vida por nós, foi só Ele, meu irmão, que é o Filho de Deus, que deixou sua glória e veio por nós. Ou é Jesus ou é Jesus. Viu? Por isso é Jesus. Ele é o caminho, a única opção, não inegociável. Inegociável. E a gente vê muitas pessoas com a frase feita: eu tenho Deus no coração. Não. Você tem Deus no coração, mas não tem como ter Deus no coração sem ter Jesus no coração. E é Jesus. É Ele. É Ele que perdoa. E como é bom sentir-se perdoado. Dura coisa é um crente que não se sente perdoado. Irmão, irmã, um crente que não se sente perdoado é um crente incomodado, é um crente aflito, é um crente que não tem paz. Davi, certa vez, ele disse: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele sabia da consequência do pecado. E está na Bíblia: o salário do pecado qual é? A morte. Nós temos um justo, um advogado de defesa, cujo sangue nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado. E nós podemos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu estou crucificado com Cristo, eu estou compromissado com Cristo, eu estou aliançado com Cristo. Ele é o Cristo verdadeiro, Ele é o Cristo único, Ele é o Senhor, aleluia, o Rei da glória. Esse é o Cristo. Quando nós falamos de estar crucificado com Cristo, nós queremos dizer: eu estou aliançado com Cristo, eu estou compromissado com Cristo. O meu compromisso, o meu negócio é com Deus. É com Deus. Nosso negócio é com Deus, igreja do Senhor. Não é o dinheiro que separa uma pessoa de Deus. Não é a doença. Não é a morte, porque se a pessoa morrer em Cristo vai para o céu. É o tal do pecado não confessado, o erro, aquilo que o Espírito Santo nos acusa. É isso que separa a pessoa de Deus. E ninguém vive separado de Deus. Ninguém vive separado de Deus. O ser humano não foi criado para viver separado de Deus. O ser humano foi criado para viver com Deus, debaixo da bênção, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O meu objetivo é que nós saiamos daqui hoje incomodados. Incomodados. A pecar menos. Porque pecar nós vamos pecar. Nós vamos continuar pecando, mas é pecar menos. Tem pecados que trazem menos consequência, tem pecado que traz mais consequência. Tem pecado que é mais desastroso. Tem pecado que se peca na fraqueza e procura correr dele. Agora tem pessoas que têm prazer no pecado. Prazer no pecado. Alegria no pecado. O pecado só acontece depois de ser tentado, diz a Bíblia. A pessoa tentada a pecar. O pecado vem após a tentação. E o que é a tentação? É aquela briga. É aquela briga entre o espírito e a carne. É aquela briga. A tentação foi tentado.
tentado a fazer algo que não deve, tentado a fazer algo que aparentemente é bom, tentado a fazer algo que é prazeroso, tentado a fazer algo que vai trazer benefício próprio, temporário, mas depois é desastroso. Lembre-se disso quando estiver sendo tentado. Lembre-se disso quando estiver para fazer alguma coisa errada. Isso é tentação. O pecado vem após a tentação, dá lugar para o pecado. Uma mentirinha é um pecado. Manda falar que eu não estou. Até de telefone, fala que eu não estou. É pecado. É pecado. Fala que eu não estou. Não é pecado, é consciente, sabendo. Viu? Um pecado, sabendo. Existem dois tipos de pecado. Está lá em Tiago. Por omissão, quando a pessoa se omite, tem que fazer algo e não faz. E por comissão, que é quando faz algo, quando não é para fazer, faz. Nós temos que fazer o que é para fazer e não fazer o que é para não fazer. Lembre-se disso, é a única coisa que separa a pessoa de Deus, a única coisa que leva para o inferno, a única coisa que incomoda é o pecado não confessado. Se pecou, nós temos um justo, fiel, verdadeiro, um advogado que está junto ao Pai intercedendo por nós. O sangue dele nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade. Agora o perdão vem após o quebrantamento. O perdão vem após o arrependimento. Deus não perdoa pessoas que não estão arrependidas. Deus sabe quando é da boca para fora. Deus sabe quando é da boca para fora. Deus perdoa quebrantados, Deus perdoa arrependidos. Deus perdoa sinceros. Deus não perdoa os da boca, que fala da boca para fora, sabendo, estou pedindo perdão por pedir, estou pedindo perdão para cumprir tabela, mas já está maquinando o próximo pecado, já está maquinando o que vai fazer, já está maquinando com quem vai se deitar amanhã, já está maquinando com quem vai ficar amanhã. Já está maquinando como vai fazer, o que vai fazer para enganar alguém amanhã. Deus perdoa aqueles que sentem repúdio ao pecado. Peca, erra, mas se repudia. Sente repúdio, sente nojo, sente tristeza. A única tristeza que vem de Deus é a tristeza, Paulo fala, é a tristeza que gera arrependimento. É a única tristeza que vem de Deus. É a tristeza do pecado, para a pessoa correr para Deus. É a única tristeza que vem de Deus, é essa. O resto, tudo é alegria que vem de Deus. Tudo é alegria. Por isso, irmãos, nós temos que estar sendo vigilantes, cuidadosos, precavidos, e não brincar com o pecado. Não brincar com o pecado. Passar longe do pecado. Daquilo que é mal, tem aparência do mal. Porque senão a gente pode não aguentar. A gente pode ceder. Pode não resistir à tentação. Mas nós temos que estar crucificados com Cristo. Esse é o segredo. Sujeitar a Deus, estar aliançado com Deus, compromissado com Deus. Aleluia. Se coloque em pé.
Talvez você veio da igreja hoje com um pecado não confessado. Talvez